Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre o Espiritismo, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre às luzes das bases da doutrina. E hoje o tema será Origem e Natureza do Espírito. Estamos dando seguimento aos roteiros do EJE. Hoje é o primeiro do módulo 4, que trata da existência e sobrevivência do Espírito. E é lógico, eu e meus companheiros. Hoje não pegou falta, mas vamos honrá-lo e fazer um programa muito bacana. Seja bem-vinda, minha querida Isabela Martins. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um programa, do Grupo Divulgar, o que é o Espiritismo. Bora lá, André. Bora lá, meu querido Raimundo. Olá, agradeço a todos pela participação. É uma honra estar reunido com vocês aqui, mais uma vez, para a gente falar dessa doutrina consoladora que esclarece e que nos auxilia nas nossas decisões de vida. E aproveitando que está no começo do programa, vamos lá, meus amigos. Aquele que ainda não está inscrito, se inscreva, marca o sininho, para que toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Os programas são todos organizados em playlist para você maratonar, compartilhar com seus amigos. Nos segue também nas redes sociais, que lá a gente coloca toda vez os posts, avisando quando os vídeos serão lançados, e aí nos ajude a amplificar, distribuir a mensagem consoladora do Cristo aqui pela doutrina espírita. Vamos ouvir o momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 68 do livro O Espírito da Verdade. Mensagem ditada por Lameira de Andrade. Título da mensagem: Provas decisivas. Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te sem reação construtiva ante as horas de luta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram nas horas primeiras, na senda marginada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade em todas as épocas e em todos os povos passaram pelo tempo das provas decisivas. Se não observemos. Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob acusação de insolvente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Bernard Palissy experimentou tamanha pobreza que chegou em certo momento a queimar a mobília da própria casa a fim de conseguir calor suficiente nos fornos em que fazia experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro, tomado de desespero. Entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos. Todavia, nunca abandonou o trabalho e depois o corpo físico no solo de sua pátria, sob a admiração do mundo inteiro. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados por todas as nações. Hertz enfrentou imensa falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu por mais de uma década insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação.
Na Espanha, Amália Domingo Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome na flagelação da cegueira. Todavia, nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana e não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível a auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando em Jesus e servindo com Ele. Voltamos após o oportuno momento de reflexão e vamos dar começo à nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, dando continuidade ao ESD, a você que está na primeira vez aqui no nosso canal, a gente está seguindo o roteiro do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, a porta de entrada do estudo seguro do Espiritismo. A gente já viu 3 módulos e hoje vamos iniciar o 4º, que trata da existência e sobrevivência do Espírito, roteiro 1, origem e natureza do Espírito. Mas antes da gente entrar na temática de hoje, é necessário a gente fazer uma prévia, visitar alguns conteúdos para a gente poder entender. O que existe no universo? A tríade universal. Deus, nosso Pai Criador, e as suas criações, matéria e espírito. Isso que forma essa tríade. Então, é uma informação muito importante para a gente sempre ter na cabeça. O que existe no universo? Deus, acima de tudo, espírito e matéria. Deus, a gente viu no módulo anterior, o 3º, que a gente fez 2 programas falando sobre Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre matéria, para a gente poder entrar com relação ao espírito. Matéria, aqui no livro dos Espíritos, na questão 22, Kardec pergunta assim: define-se geralmente matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Aí os espíritos responderam: do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então, aqui os espíritos nos dão uma resposta assim, mais abrangente, que matéria não é só aquilo que a gente vê. E até a gente é fácil de entender, porque, por exemplo, o ar que a gente respira é matéria, mas a gente não vê, não pega, não palpa, mas a gente sabe que ele está aqui em todo espaço. E outra informação muito importante que ele nos fala, que tem diversas formas, não é só como aqui eu estou pegando no notebook que vocês estão me assistindo, mas ele pode ser tão etéreo como o ar que a gente respira e ainda mais que não nos causa nenhuma impressão, ou então uma matéria bem bruta, tudo isso é matéria, por isso que no início eu falei, é muito importante essa informação, o que existe no universo, matéria e espírito, o que não foi espírito é matéria, por mais estranho que possa nos parecer, é matéria, porque não é o espírito. E aí eu passo a bola para vocês, quem quer complementar ou falar mais alguma coisa sobre matéria? Eu acho que tu... Vai. Eu acho que a André explicou muito bem, porque assim, a matéria, por exemplo, enquanto tu explicava, eu me lembrava muito de uma coisa que é difícil para as pessoas como estão chegando na doutrina espírita, que a gente vai falar um pouco mais adiante, compreenderem, né, que é essa ideia, por exemplo, de perispírito. As pessoas, às vezes, se confundem ou entendem, por exemplo, o perispírito como
o espírito, assim, o espírito, porque como a gente diz assim, o perispírito e o espírito estão sempre juntos, e a partir do momento em que eles foram criados, eles nunca mais se separam, a gente tem aquela ideia de que então o perispírito faz parte do espírito, então não é matéria. Mas o perispírito é uma matéria que, segundo a doutrina espírita os espíritos trazem para a gente esse conhecimento, seria uma matéria que eles chamam, por exemplo, de quintessenciada. Esse é um termo muito pouco utilizado pela gente, mas em resumo, ele está dizendo que é uma matéria extremamente sutil, quase imperceptível. A olho nu, por exemplo, se a gente não tem uma mediunidade ostensiva, a gente não visualiza esse perispírito, né? Inclusive, quando nós visualizamos o espírito, na verdade, nós estamos visualizando o perispírito deste espírito, porque essa parte é que é visível, a parte material, isso é que é o possível de se ver, né? E então a gente tem dificuldade de compreender, porque isso sai um pouco das casinhas dos entendimentos que nós temos no nosso dia a dia, né? Mas como a Andrea bem colocou, com esses exemplos mais materiais que a gente tem do nosso dia a dia, por exemplo, a eletricidade, o ar e etc e tal, são matérias em outros estados, né? Como a água, por exemplo, você tem a água sólida, que é o gelo, por exemplo, você tem a água líquida, que é a chuva, né, que é a água que está no copo e tudo mais, você tem ela em estado gasoso, que é quando está ali nas nuvens. Então, assim, você consegue ter uma matéria em estados diversos, e nem por isso ela deixa de ser matéria, nem por isso deixa de ser água, porque está no gelo, porque está na nuvem, porque, entende? São apenas estágios diferentes em que elas se encontram, mas tudo é matéria. E eu não sei se... eu acho que a gente vai falar um pouco mais especificamente no futuro, mas entender que toda essa matéria, ela vem de uma única origem, né? Mas depois ela se separa e se multiplica em matérias, não sei nem que palavra utilizar, assim, quase que infinitas, né? Porque são muitas as variedades e as possibilidades de criação. Raimundo? Não, é como vocês falaram, né? Eu acho que não precisa mais de nenhum comentário, porque é justamente já foi dito tudo que havia necessidade. Pois então, eu quero comentar algo aqui que me ocorreu. Quando a Isabela falando das transformações da matéria, e que ela se divide e tal, então, assim, a matéria como foi criada não é a matéria já pronta, da mesma forma com o espírito, que já que a gente vai tratar, ela vem do princípio material, e esse princípio material vai evoluindo, assim como o espírito, princípio espiritual, e vai evoluindo, que a gente vai ver já. Como assim, André? Só fazendo um adendo, André, no que tu tá falando, só para a gente deixar as palavras, né? Vem do fluido cósmico universal, tá? Essa matéria, gente, só para complementar. Exatamente. E aí ela vai se multiplicando. Como assim? Bem, a gente pode trazer um exemplo prático de nós mesmos, né? As células tronco, elas hoje ela é uma célula base que ela é utilizada de diversas formas para transformar em diversos tecidos, conforme a necessidade, a medicina hoje, os cientistas utilizam. Se a gente for estudar a história do nosso planeta, quando ele se estabilizou daquela questão de fogo e água, que a vida foi possível se formar, que estava latente, aí eclodiu os seres unicelulares, passou para os pluricelulares, e foi se evoluindo até chegar ao homem, né? Então, assim, não foi criado o homem, não. Um exemplo, uma rocha, o próprio mármore, que é uma rocha metamórfica, ela é também uma transformação, e assim sucessivamente. Então, vejam que, como a gente viu no programa anterior, sobre os atributos de Deus, da sua imutabilidade, as suas leis são imutáveis, então, ela é para tudo, assim como a matéria segue essa linhagem do princípio material e vai evoluindo, progredindo, também vai ser o espírito, que a gente vai ver já. Então, assim, a lei é única para tudo, né? Então, assim, a gente está dando essa pincelada para entender com relação à matéria, porque não é o objetivo do estudo de hoje. E assim a gente vai passar agora para espírito. Podemos, ou alguém quer falar mais alguma coisa sobre matéria? Ok? Agora você, se acha assim que não, ficou uma dúvida, fique à vontade, coloque aqui o comentário no vídeo, que a gente reserva uns minutos no próximo programa e esclarece, tenta ser mais claro se a gente não conseguiu ser, beleza?
Aí a gente vai, sim, então, origem e natureza do espírito, que é o propósito do tema de hoje. E aí eu peço para a minha querida Isabela ler a questão 79 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Questão 79, né? Ele vem no capítulo 1 do livro 2, falando sobre espíritos. E nessa questão, Kardec pergunta: visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, pode-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? E aí os espíritos então respondem: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. É uma pergunta difícil de conseguir explicar, mas eu vou tentar ser didática e talvez isso deixe as coisas um pouco simples demais, mas pelo menos a gente vai conseguir visualizar, porque esse erro, gente, engraçado, essa questão que a Andréa pediu para ler, é uma questão que eu passei muitos anos interpretando esse entendimento de forma equivocada, mas vamos já compartilhar. A primeira coisa que eu queria ressaltar dessa questão é o final dela, onde ele diz assim: a época e o modo em que essas coisas, né, aconteceram, foram formadas, são desconhecidos. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai perceber que tem alguns pontos ali que a gente tenta esmiuçar, tenta achar uma questão de forma mais aprofundada para esclarecer um determinado assunto que a gente ainda não está satisfeito, mas os espíritos, em algumas ocasiões, dizem para a gente: olha, ainda não foi dado para você entender isso, você ainda não tem capacidade de compreender, você ainda não viveu isso, eu não saberia como te descrever. Muitas obras espíritas, inclusive, assim, romances, assim, que falam sobre a vida num mundo mais avançado, superior ao que nós estamos, eu já vi muitas descrições em que eles dizem: gente, é difícil dizer a cor desse pôr do sol aqui, como essa planta porque não existe nada, nenhum comparativo na Terra em que eu pudesse dizer, denominar, sabe, para vocês, não teria essa compreensão. Então a gente percebe, né, essa diferença de mundo. Esse é o primeiro ponto. E quando ele vai explicar, então, sobre a formação, né, do espírito, ele vai, então, dizer para a gente: olha, evidentemente o espírito vem a partir de um princípio inteligente. Por quê? Porque, diferentemente do princípio material, o espírito pensa. Nós temos essa capacidade, isso nos diferencia de qualquer outro reino, mineral, animal, vegetal. O hominal pensa, né? Nós temos essa capacidade, o livre-arbítrio, discernimento. Então, isso já nos deixa num outro patamar. E aí ele diz assim: olha, o espírito, ele é a individualização do princípio inteligente. Aí é outro ponto interessante. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, os reinos e tudo mais, a gente entende que nós estagiamos nos demais reinos, enquanto princípio. Mas, enquanto princípio inteligente até, mas enquanto princípio inteligente individualizado, isso só acontece quando nós nos tornamos homem, quando nós entramos nessa categoria de reino. É importante destacar porque não seria correta a colocação de que eu, espírito, eu, Isabela, enquanto espírito, não só nessa encarnação, fui uma pedra, fui um cachorro, fui uma planta. Eu estagiei enquanto princípio inteligente nos diversos reinos. E isso me preparou para o reino nominal. Mas eu só me individualizei enquanto princípio inteligente no mundo hominal. Quando Deus criou eu enquanto espírito individualizado. Esse foi o momento em que, agora eu sou a Isabela, digamos assim, agora eu sou esse espírito. Então, não é correto, apesar de eu ter estagiado enquanto princípio inteligente em outros reinos, não é correto o entendimento de que eu fui uma pedra e etc e tal. Isso aí é um equívoco, e às vezes as pessoas ensinam de forma errada, né? Então a gente precisa entender isso. Vivenciamos experiências em muitos reinos, mas a individualização da gente, princípio inteligente, individualizada, é quando eu me tornei, eu, Isabela, enquanto espírito.
tá? E comecei a estagiar e a passar a ter a minha evolução como homem, como um espírito, né, que está aqui encarnando e desencarnando como um ser humano. E aí é importante dessa informação que tu fala, Isabela, porque a partir do momento que se individualiza, que se torna espírito, aí não se junta mais. E aí vamos dizer assim, que é para a eternidade, aquele espírito individualizado, que vai aí sim ter reencarnações e vai obedecer... Vou fazer outro ajuste. Aí, a partir daí, nós não somos eternos, nós somos imortais. Beleza, melhorou até. Porque a gente não vai dizer eterno, porque não vai morrer. Não teve o início, porque não tivemos o início. Aí é submetida essa lei de progresso, de evoluir sempre. E aí, se a gente voltasse para o todo, não ia ter como progredir. Então, a partir do momento que eu me torno espírito individualizado, vou seguir pela eternidade, mas sendo esse indivíduo progredindo até chegar a esse progresso, essa minha perfeição relativa que me é fatada. A única fatalidade é essa. O que varia é o tempo, mas a única certeza que temos é que um dia seremos perfeitos relativamente, porque perfeição absoluta é somente Deus, que a gente viu nos atributos da divindade. E aí, obedecendo sempre a lei do progresso. Raimundo. André... Oi. Não, eu queria só fazer um último comentário que, para quem tem muita curiosidade sobre esse assunto, eu recomendo muito a obra chamada, acho que é Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, onde o André Luiz, né, através da psicografia do Chico, traz isso de forma assim muito brilhante. Quando eu tinha muitos equívocos com relação a esse entendimento, um professor meu do ESG falou: Isabela, você precisa ler o capítulo, não me lembro agora, não me recordo o capítulo, mas da obra Evolução em Dois Mundos, em que ele vai falar sobre essa individualização. E realmente, apesar de ser um conteúdo difícil, porque traz muito conceito de biologia, química e tudo mais, mas é um livro muito importante que faz a gente abrir muitos horizontes para entender essa individualização do espírito. Recomendo essa obra. Isso. É importante, né? É importante dizer que eterno é Deus, né? Eterno é Deus. Nós somos imortais, porque eterno porque ele não foi criado. Imortais porque não morreremos, certo? Isso é muito importante. E também que a partir do momento da individualização, nós passamos a ser espíritos grafados com E maiúsculo, certo? Porque para poder separar o que é do princípio espiritual também, que tem o espírito lá no princípio espiritual, né? E que vai evoluindo, é como se fosse assim uma geleia, né? Uma geleia. A gente vai dando vitaminas para aquela geleia, e um dia a gente tira e vai fazer um picolé, vai fazer coisa que já está misturado o suficiente, a gente vai pegar uma porção daquilo ali e fazer, né? Então, Deus, né, criou tudo isso, e tudo isso está fadado a uma evolução, né, que é a lei do progresso. Né? Sem essa lei do progresso, nada aconteceria também, porque criou o princípio espiritual, mas o que é esse princípio espiritual? Pode ser um bichinho, né, uma planta, né, algo do gênero, ou até a gente passa pelo reino mineral, né, uma rochinha, alguma coisa assim, né, mas isso não quer dizer que aquilo é uma transformação para que hoje coloque o dedo lá e diga assim, não, a partir de hoje você é um espírito, né? É um mineral, a partir de hoje você é tal coisa. Não, vai tendo uma evolução, e a partir da evolução desse material é que é tirado e depois individualizado e deu no que foi a formação do espírito. É aquilo que a gente sempre diz, né? A natureza não dá saltos. A gente vê que tudo é paulatino e vai, vamos dizer assim, evoluindo, obedecendo essa lei, tanto da evolução como do progresso. E uma frase que eu vi aqui nesse estudo do ESG, na apostila, que eu achei muito interessante, que diz assim: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Achei excelente
essa frase que resume bem esse passeio que a gente dá pelos reinos para poder se preparar e, de fato, se tornar esse ser inteligente, dotado de capacidade de decisão, usar o livre-arbítrio e aí sim se comprometer com as leis de Deus e cumprir com a reencarnação. Porque aí diz, por que aquele bichinho sofre tanto? O que ele fez na outra vida para pagar? Ele não tem débitos, porque ele não reencarna como nós, espíritos. Ele faz parte do aprendizado, porque lembramos que quais são as formas de aprender? É pelo amor ou pela dor, né? E aí, muitas das vezes, nós que temos a consciência, ainda enveredamos pela teimosia, pela dor. Mas, se fôssemos pelo caminho do amor, por isso que Jesus diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave, porque, de fato, se a gente segui-lo, a gente vai ter um caminho, não vai ser tranquilo, mas vai ser um caminho reto, que vai nos levar ao ponto, e não esse caminho tortuoso que a gente escolhe, fazendo curvas, porque que atrasa ainda mais, porque a gente vai passeando, mas faz parte do aprendizado. Tem algum momento do Evangelho que fala isso, que a gente aprende errando, de fato, a gente passa, por exemplo, esse amor, a gente diz, eu amo, e às vezes a gente nem sabe o que é amor, porque o amor que o Cristo nos fala é o fraternal, sem apegos, e nosso amor ainda é aquele possessivo, meu marido, meus filhos, meus amigos. E às vezes é aquele ciumento, raivoso, você está crente que ama, mas ainda não é amor, mas você está em aprendizagem, pelo erro, até você perceber, de fato, eu não amava, eu amo agora que a pessoa está feliz ao meu lado e ela não tem amarras e nem eu também não estou preso. Aí sim, você aprendeu o que é amor. E a cada tempo, André, os conceitos vão mudando, né? Porque vai evoluindo, né? Aquilo que a gente achava no passado que era normal da vida, né? Hoje não, hoje a gente já vê que era uma exploração, então que era um preconceito, que era isso, que era alguma outra coisa e jamais a coisa distinta, né, da verdade, né? Da verdade. Então é uma evolução. Todos esses acontecimentos que vêm acontecendo por parte da sociedade, né? É uma evolução. Certo? Que a gente vai seguindo, evoluindo, até o dia que a gente vai chegar à perfeição relativa, como você falou lá no princípio. E aí, quando a gente está falando bem a origem, a gente conseguiu falar, que é justamente desse princípio inteligente que vai evoluindo até chegar na condição de espírito, como bem Raimundo lembrou, espírito com E maiúsculo, esse ser individual rumo ao seu progresso. Mas e aí a natureza? Outro ponto que nos é perguntado aqui com relação à natureza do espírito. E aí a gente não sabe, tanto é que a gente descreve bem matéria como até, e ainda tem a dificuldade, essa matéria quintessenciada, que são os fluidos, que é a questão do perispírito, já é uma dificuldade de entendimento. E o espírito que não tem forma e ele não é matéria. Tanto é que bem Isabela lembrou que quando a gente diz, eu vi o espírito. Não, você viu, foi o perispírito, porque o espírito a gente nem sabe, a gente até diz que é uma centelha, que é algo, infelizmente não tem como narrar. Me ajudem aí. A gente sabe que ele existe, né? A gente sabe que ele existe. É como o sentimento, né? A gente tem o sentimento, a gente não vê o sentimento. A gente sabe que ele existe. Como o exemplo que vocês usaram bem no início da nossa conversa, né? O ar, né? O ar que respiramos, né? Ele existe. Mas a gente não tem condições, o nosso conhecimento hoje não dá para visualizar, né? A forma e é matéria, né? E é matéria, a gente não consegue ver, mas a gente sente, né? A gente sente, essa certeza que a gente tem de espírito, né? De espírito, porque nós sentimos essa força, nós sentimos os desejos, nós temos a vontade, né? Nós temos a vontade, e isso faz com que a gente acredite que algo inteligente está agindo, né? Porque quando a pessoa desencarna, o corpo está lá inerte, o espírito abandonou, a gente sabe que o espírito saiu dali, não está mais movimentando aquelas células, não está mais agindo naquelas células, não existe mais uma corrente elétrica ali dando vida, né?
dando vida. Mas, como você fala, esse capítulo é o mais difícil que tem da gente explicar, né? Porque o nosso conhecimento ainda não é tão grande com relação aos tipos de matérias que formam, né, esse espírito. Isabela? Não, acho que vocês colocaram bem, não teria muito o que acrescentar. É difícil falar sobre aquilo que a gente desconhece. Claro que a gente entende, quando a gente estuda a doutrina espírita, que é um desconhecimento temporário, né? Porque a gente aqui, há um momento que encarna, vive sobre o véu do esquecimento. Então, é difícil, porque para a grande maioria das pessoas, isso não é algo factível. Até que ela passe por uma experiência, que ela viva uma experiência, ou que ela leia e aquilo faça sentido para ela, né? E por isso é difícil explicar, né, essa questão, eu acho. Uma coisa é fato, também que é importante a gente falar, que me ocorreu agora. Tanto a matéria quanto o espírito evolui, que a gente já falou aqui, e ambos precisam, né, do outro. Você vê que nós, quanto espírito, que vamos fazer nosso planejamento reencarnatório, quanto mais evoluído nós estamos, mais o corpo que a gente vai habitar ele é melhor talhado, vamos dizer assim. Até a gente vê isso na própria evolução, nós quanto humanidade, quanto era na era primitiva e agora como nós estamos, né? Isso vai acompanhando. Também é fácil perceber com relação até ao exemplo que eu dei da rocha do mármore, que ela também evolui. Então, e por que ela evolui? Porque o espírito está agindo nela. E ele necessita de melhores ferramentas para justamente obedecer à lei do progresso. Né? Já pensou se a gente ainda tivesse lá na Pedra Lascada e tal? A gente não estaria com a evolução. Então, tudo acompanha conforme a evolução desses espíritos que estão reencarnando, né? Isso é uma verdade, André, porque, assim, Deus dá as condições, né? De acordo com a necessidade do espírito que ali vai habitar, né? Vai viver, né? Vai ver o ambiente que ele vai viver. Então, eu fico pensando assim, quando a gente... que existe a possibilidade, né? A possibilidade da gente encarnar, né, em um outro local que não seja o planeta onde nós vivemos. E a gente vai para um planeta mais atrasado, né? As condições daquele planeta, né? As condições daquele planeta que deve estar lá no início das eras, né? Eu já aqui, já sabendo que o homem foi à Lua, aí eu volto para um planeta bem atrasado, né? Bem atrasado, onde a gente ainda vai ter a perspectiva de que talvez um dia, né? Mas eu já tenho a inteligência suficiente para... Ela está um pouco adormecida, mas a gente lembra de alguma coisa, né? Deve ser cruel essa prisão, quando a gente não acompanha, né? Quando a gente não tem à disposição, né? Os materiais necessários para que a gente possa desenvolver um conhecimento. Desculpa, eu estava tossindo, não era, gente, com o microfone ligado. Que mal educado. Mas, Raimundo, enquanto tu falava isso, eu estava aqui pensando e me lembrando que sim, que sem dúvida a gente sofre, né? E isso é aquela velha história de que eu nunca evoluo, né? Tipo, eu vou para um plano primitivo, mas permaneço estando no nível de evolução espiritual em que eu já estava, mas não deixa de ser, né? É como se eu tivesse que ficar presa com várias pessoas e aquelas pessoas não estão ali no mesmo nível intelectual que eu estou, por exemplo, né? E é angustiante, você fica, poxa, que tédio, não tem ninguém aqui para conversar, não tem ninguém aqui para bater um papo inteligente, as pessoas pensam muito diferente, é um pouco essa ideia. E isso já traz para a gente, mesmo que a gente não vá aprofundar isso aqui, porque não é o tema de hoje, mas essa informação, gente, já dá para a gente entender o que? Olha, nós enquanto espíritos, né, que viemos de um princípio inteligente, depois nos individualizamos, ainda quando o princípio inteligente individualizado, que é o espírito, nós temos escalas evolutivas diferentes, e nós temos aqui que seguir esse progresso, que ele não para nunca.
Nós estamos num fluxo que a gente pode até estacionar, mas a gente nunca regride. E existe uma escala evolutiva para os espíritos, que a gente também vai abordar isso mais à frente, em que a gente vai percebendo o momento em que nós fomos criados ali, simples e ignorantes, e essa escala que nos leva até o momento em que nós seremos ali espíritos puros, espíritos crísticos, né? Estaremos ali no mesmo nível de Jesus. Aí eu vou aproveitar até para fazer um comentário, porque particularmente ontem, há poucos dias atrás, eu estive fazendo um evangelho com os amigos e a gente conversava sobre essa coisa de Jesus e tudo, e é outro entendimento que as pessoas também têm um pouco equivocado. Outro dia eu falava para uma pessoa que Jesus foi um espírito criado como nós e que evoluiu até chegar a ser o Cristo que é, né? E essa pessoa ficou muito impressionada. E essa pessoa já tinha até um certo conhecimento de doutrina espírita, mas a pessoa me olhou e falou: Isabela, sério? Jesus já foi que nem a gente, errou que nem a gente? Eu disse: sim, exatamente, foi evoluindo até chegar quem ele é enquanto espírito evoluído, mas começou do zero como nós começamos. E às vezes a gente não tem não faz, né? A gente tem, durante tanto tempo, a gente em outras doutrinas passa entendendo que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa, que a gente tem dificuldade, né, quando chega na doutrina espírita, de fazer essa dissociação e entender que Jesus também foi um espírito que, assim como nós, começou ali pequeno, cresceu, até chegar aonde ele chegou, e nós chegaremos lá. Esse também é o nosso objetivo, tá? Que a gente não desista. Tivemos uma origem simples, mas chegaremos ao estado de espíritos crísticos. Então, a divindade utiliza, né, dos nossos conhecimentos, dos nossos parcos conhecimentos ainda, né, para ajudar nessa evolução, né, porque você vê que você tem os melhoramentos genéticos, você tem os melhoramentos dos vegetais, não é isso? Para produzir mais alimento, tudo isso, assim, tudo vai melhorando, então a gente é usado nessa inteligência para poder também melhorar esse princípio espiritual que Deus utiliza para a formação da individualidade. Então, para a gente resumir o que a gente viu hoje, a origem do espírito foi no princípio espiritual, que vai passando pelos reinos até ele conseguir chegar na condição de ser, sim, de fato, espírito individualizado e rumo ao progresso, e aí sim, na condição de reencarnar e acumular o aprendizado, e que a sua natureza é desconhecida. Fato é que ele é incorpóreo e imaterial, porque o que existe no universo, fora Deus, Pai Criador, é matéria e espírito, então espírito não é matéria, e matéria não é espírito. Então, isso é para ficar bem fixo na nossa mente para os próximos estudos, que, como a gente disse, o estudo da doutrina espírita é paulatino, ele não tem como ser de uma vez. Pode parecer estranho, por isso que a gente disse que o espiritismo é eterno estudar, porque a gente aqui está meio estranho, meio escorregando, aí vem um outro conteúdo, aí você já vai clareando a mente, aí você volta para aquele começo e diz: agora eu vou conseguir entender isso aqui bem bacaninha, porque eu já avancei um pouco. Assim como a gente faz com as crianças, os espíritos estão fazendo com a gente não chega com a criança lá aprendendo a 1 mais 2, já meter a álgebra para ela lá, já meter uma geometria, não, a gente é paulatino, não é? Da mesma forma, eles disseram para a gente que nós ainda, nessa infância do entendimento espiritual, a gente não consegue abarcar todo o conhecimento, tudo aquilo que Deus criou, como, por exemplo, como é que dá esse start de, agora você é espírito? Não nos é permitido ainda saber, não é nos ainda permitido saber, não é porque é segredo, mas é porque a gente ainda não tem condição de entender. O Cristo, espíritos puros, sabem. Quando a gente evoluir, vamos saber também, aí vamos poder conhecer a natureza de Deus, mas ainda esse conhecimento já nos é difícil entender, avaliar algo mais aprofundado. Então, espero que fique no entendimento de vocês o estudo de hoje, que é um princípio com relação a tudo que a gente vai ver, e lógico, sempre acaba revisitando esse conteúdo básico, porque ele é o alicerce para a gente ver mais à frente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Podemos encerrar, então? Obrigada, minha querida amiga Isabela, por mais um programa.
Nada, é sempre um prazer, gente, vir aqui falar sobre doutrina espírita, esclarecer, relembrar, porque o mais interessante é que quando a gente vem aqui compartilhar, a gente também revive, né, revisita esses conteúdos e a gente sempre aprende coisas novas. É importante para a gente também, mesmo que pareça que a gente está ensinando, é um aprendizado. É aquilo que eu falei, né, Isabela? A gente acaba voltando, porque agora eu entendo isso aqui direito, aí a gente volta e diz, agora sim. Meu querido Raimundo, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço a oportunidade, né? E como vocês estão dizendo que a gente volta sempre, quando a gente toca um assunto assim, a gente diz assim, puxa vida, mas eu entendia de uma forma diferente, mas agora completou, né? Completou, ou então bota a pulguinha atrás da orelha para a gente pesquisar mais um pouquinho, né? Para saber se realmente é aquilo, né? Esse que é o bom da doutrina espírita, é que nos faz pesquisar, nos leva para as pesquisas sempre, porque ninguém aqui é obrigado a concordar com o outro, né? E sim, a obrigação é buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento, porque se despertou, sempre tem algo a ser completado, porque a gente não é dono da razão, né? Nós não somos dono da razão. Então, aqui, todo mundo aqui está livre para pesquisar, para trazer e colaborar com a gente, colocando aqui nos comentários, né? Nos comentários, aquilo que descobriu, né? Se concorda, acrescenta, né? Ou então diz assim, não concordo com isso, é por causa disso, isso, dê sua opinião, né? E isso vai edificar o nosso conhecimento. Obrigado. Exatamente. É aquilo que eu digo, né? O conhecimento é algo nosso. Não é porque a Isabela falou, Raimundo, eu disse que é verdade, não. Você pesquisa, vá atrás, enriquece, nos ajuda. O propósito é esse, todos nós nos ajudarmos para podermos progredir no conhecimento, que é algo nosso, é o que a gente de fato leva. O conhecimento da Isabela é da Isabela e ela vai levar, não adianta ela querer deixar para alguém que ela não vai conseguir. Ela pode, pelo exemplo, tentar orientar, mas é algo que cada um constrói, é individual, e aí busquemos, gente. Conhecimento, como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento é que nos embasa para a gente alçar maiores voos. E aí, encerramos mais um programa, agradecendo sempre a companhia de vocês. Curta, compartilhe, nos siga e até o próximo programa. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?